Ora, boa noite. Já temos várias pessoas a juntarem-se a nós. Se calhar começámos aqui nós nos apresentarmos. Não achas, Evandro? Depois apresentarmos a nossa convidada, já que temos aqui a Mafalda também a primeira vez. Aqui muito brevemente, para não esticar. Que a gente... Primeira, Sandra. Primeiro, ele é um cavalheiro. Dá-me sempre a minha primeira palavra. Ora, eu sou a Sandra, está escrito mesmo. Tenho 49 anos, sou mãe de 2 filhos. Faço parte deste projeto a convite do Evandro, com muito, muito orgulho que aceitei o desafio. Ele é professor, ele já vos vai falar um pouco mais. E ele convidou-me porquê? Porque eu sou especialista em educação, em inteligência emocional. Sou coach emocional. E porquê é que eu sou essas coisas todas muito no emocional? Porque eu cresci sem nenhuma autoestima nem autoconfiança e o que é que aconteceu? Eu vinha da área de artes, fui para trabalhar para um banco, também tive muitas escolhas da minha vida adulta que tinham muito pouco a ver comigo. E o que é que isso fez? Com que eu me tornasse um chamado mau feitio, aquelas pessoas que explodem assim com alguma facilidade, que dizem as coisas, são muito sinceras, não é? Que a gente às vezes orgulha-se um bocadinho, pelo menos orgulhava, porque dizia o que pensava. Isso não é que esteja errado, mas às vezes a maneira como é dito, e perdi muitas vezes mais do que ganhei com essa sinceridade. E depois as coisas complicaram-se um bocadinho com o nascimento da minha Joana. Eu tenho um filho que vai fazer, depois da manhã, 24 anos. O meu Diogo sempre foi muito tranquilo, um rapazinho muito pacato, que deu grandes problemas, muito inteligente, muito responsável. Mas 11 anos depois nasce a minha Joana, que fez agora, em janeiro, 13 anos. Aquele feitiozinho assim, aquele temperamento forte, teimosa até dizer chega. As coisas têm que ser como eu quero, quando eu quero. E aí começaram-se a complicar. Ela tinha 4 anos quando eu me separei do pai dela e o irmão, portanto, já era de outro casamento, estava 15 dias comigo, 15 dias com o pai, e muitas vezes chegávamos a casa e éramos só nós as duas. Ora, eu, sem paciência, cansada, desmotivada, porque estava a trabalhar num sítio que não me dizia nada, não é? Quantas vezes eu pedia, oh, Joana, vá lá, nem eu dor de cabeça, tento ficar um bocadinho mais calma. Não funciona. Portanto, aí comecei primeiro em mim, a resolver o que é que não estava, a ir à procura, porque tinha que haver alguma coisa mais que me fizesse essa sensação de realização, que me tirasse aquele peso, e que eu às vezes costumava comparar aquela bola de ferro das prisões de antigamente, que a gente anda a arrastar pela vida com aquilo atrás e as coisas não fluem. E comecei a entrar por aí. O certo é que a minha filha, que era extremamente difícil e exigente de atenção, conforme eu fui chegando a casa mais calma, mais tranquila, melhor comigo mesma, ela foi calmando também. As coisas foram melhorando, mas continuava feitiozinha ainda muito teimosa, e foi aqui depois quando o Evandro me convidou para o projeto, quando começou a falar da educação positiva, que eu já tinha ouvido falar antes, mas que não acreditava, que achava que era muito permissividade, as crianças é que mandam e isso tudo, e não tinha aprofundado os meus conhecimentos, mas ele começou a falar mais então da educação positiva, a dar-me aqui algumas sugestões de lidar com a Joana. E o certo é que deixar de castigar não é deixar as crianças fazerem o que elas querem. Quando se conhecem outras alternativas, outras formas de lidar com os nossos filhos. Eu comecei a aplicar em casa. O certo é que me apaixonei por esta história da educação positiva e hoje também eu já tenho várias formações dentro desta nova maneira de educar. Dá muito resultado. Eu vejo os resultados em casa. Tenho um relacionamento com a minha filha fantástico. Ela continua a ter o feitio especial. Não deixou de ser, mas temos uma cumplicidade que é aquilo que eu tanto desejava. O feitio dela chegar à adolescência não é fácil. E o certo é que ela me conta as coisas boas e as menos boas, o que faz, e compara muito com as mães das amigas que estão constantemente castigo e que não contam muita coisa em casa, e ela vem-me contar. Portanto, é esse o nosso projeto. Queremos mostrar que há outras alternativas para lidar com os nossos filhos, que diminuem drasticamente o comportamento desafiador, as lutas de poder. E, portanto, quem está aqui pela primeira vez, estão convidados. Nós temos imenso conteúdo, muitos vídeos. Temos o grupo do Facebook Educação Sem Segredos também, cheio de conteúdo. Portanto, fica o convite e agora passo-te a palavra, senão daqui a bocadinho estamos cá meia hora e eu não me calo. Bom, eu sou o Ivan, está aí o nome também. Sou músico, saxofonista,
pai de 5 filhos, é o meu laboratório pessoal, e professor. Uso na escola, na educação, uso junto as minhas duas paixões, paixões do mesmo palco, que é a música e a educação. Bom, como me meti nisso da educação consciente, ou da arte consciente de educar, como chamamos, né? Eu, como professor, pesquisei muitas coisas, aprendi muita, muitas técnicas pedagógicas com grandes mestres, aperfeiçoei-me bastante nessa área. Fui buscar educação positiva também algumas coisas, criei as minhas próprias dinâmicas. Entretanto, em casa era autoritário, aplicava as mesmas coisas que aprendi com meus pais, com a educação, usava a mesma educação que aprendi com os meus pais. Mas percebia que tinha que fazer algo diferente, porque pá, não podia ser como que eu fazia diferente com os filhos dos outros na escola e em casa era outra pessoa. E percebi que mentalmente eu sabia, tinha as ferramentas todas, mentalmente eu sabia o que fazer. E porquê não fazia? Porque eu não estava bem comigo próprio. O emocional, a minha parte emocional estava muito afetada, era trabalho, aquela pressão o dia todo, depois em casa também problemas. E comecei a pensar, pá, casa de espiritual não pode ser. Então, o meu primeiro passo foi mesmo cuidar de mim, o alto do desenvolvimento pessoal, tipo, um desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento emocional é fundamental, foi fundamental e continua a ser fundamental. E é aqui que eu senti como o meu desejo é ajudar os pais, ajudar as crianças através. O objetivo principal meu são as crianças, não são os pais, atenção, né? Mas como que eu podia ter um contato mais efetivo com as crianças? Era ajudar os pais e os professores a usar as ferramentas que eu usava. Mas só fazia sentido também se houvesse um trabalho emocional metido no meio. Foi aí que surgiu o convite da Sandra Caracolo, que é especialista nessa área. E assim surgiu o Super Pais. Portanto, eu vou ser breve, que agora temos uma convidada muito especial. Exatamente. Apresentar-se, Carla Barriga, por favor. Sejamos queridos. Então, boa noite a todos. Eu, para já, muito obrigada por este convite. A respeito e admiro muito o trabalho que vocês estão a fazer. E como estávamos a comentar hoje, é possível chegar a muito mais sítios, a muito mais pessoas, através do online, e isso é muito, muito bom. Quanto a mim, então, eu sou docente há 20 anos, mas há 12 apaixonei-me pela educação especial, tal como o Evandro, para ajudar as crianças e não os pais. Se bem que é impossível fazer um bom trabalho e obter resultados muito positivos e efetivos se não envolvermos, como é óbvio, os pais. Tenho a especialização e mestrado na área de educação especial, crianças e jovens no domínio cognitivo e motor, e desde aí que estou a exercer esta área e sinto que é exatamente aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que me preenche, porque é um trabalho completamente diferente, são crianças com necessidades completamente diferentes. Nem sempre é possível ver aqueles grandes progressos que muitas das vezes nós, professores, gostamos de ver ali efetivamente no dia a dia, mas quando se dão esses progressos é uma satisfação gigante. E quero muito também aquilo que sei, passá-lo de qualquer forma, de todas as formas, a quem possa ser útil, porque sei que não é fácil para os pais. Os pais estão em casa, agora estão mais em casa, mas ainda antes da pandemia e do confinamento, são pais. Portanto, nós temos os alunos um determinado número de horas na escola, os pais são pais a vida toda. Exatamente. É importante uma ajuda, é importante passar estratégias, sobretudo, porque às vezes aquilo que eu sentia logo quando iniciei é que existia muita teoria. E depois as pessoas questionavam-se, então, e agora como é que eu faço isto? Como é que sim, a teoria faz sentido, faz tudo muito sentido, mas e o que é que eu faço? Como é que eu não me vou chatear com ele ou com ela? Como é que eu vou ajudar?
como é que eu ajudo a ultrapassar as dificuldades, o que é que eu faço. E efetivamente, quando comecei a ouvir isto e cada vez mais a fazer-me sentido, foi através dessa área que eu achei que era mais interessante trabalhar as necessidades educativas especiais. Claro, a teoria é muitíssimo importante e é a base de tudo, mas quando os pais nos pedem ajuda, eles não querem ler um livro, eles querem saber o que é que podem fazer hoje, amanhã, depois, quando, como, e acho que efetivamente aí é que faz toda a diferença. Não sei, Sandra, queres passar alguma pergunta em especial? Sim, eu não tinha. A Alexandra também está a dizer aqui boa noite a todos. Vão-se apresentando se quiserem. Se quiserem perguntar alguma coisa à Carla, deixem nos comentários, por favor, que eu leio para ela responder. Eu acredito, felizmente, não passei por isso, portanto, os meus filhos são bastante até bons alunos, mas imagino que deve ser bastante desafiador. E neste momento, então, em casa, acho que ainda deve ser mais complicado do que para todos os pais, que já está a ser tão difícil e com tantos desafios e trabalho em casa e tudo. Portanto, acompanhar uma criança que a minha filha tem dificuldades e eu não a consigo acompanhar porque já não me lembro da matéria, portanto, já não consigo dar apoio, quanto mais uma criança que tem dificuldade e que de certeza que vai exigir mais ainda, não é? Mas é uma realidade que felizmente, pronto, não conheço. Isso em todas as idades acontece existir essa dificuldade quando de facto a criança tem dificuldades de aprendizagem. Eu hoje até não vou alongar muito aqui relativamente às problemáticas em si, porque se quiserem podemos deixar um outro dia. Depois a gente convida-te para outro. Demasiada informação. Vamos pensar aqui só mesmo nas dificuldades de aprendizagem e até mesmo ao nível, por exemplo, do primeiro ciclo, que à partida os pais, a grande maioria dos pais, pensa que conhece, portanto, o currículo do primeiro ciclo, no sentido de, eu ainda sei como é que isto se faz, isto são coisas que eu domino, isto são coisas que eu posso ajudar. Simples, mais simples. A partir daí, claro, parece. Vai complicando. A partir daí, depois começa a ser um bocadinho mais diferenciado, até porque depois são mais disciplinas e, enfim, é diferente. Pensando só no primeiro ciclo e pensando numa criança com dificuldades de aprendizagem no primeiro ciclo, existe aqui dificuldades de aprendizagem, pode ser da ordem em termos cognitivos, portanto, são coisas que, em termos médicos, podem ou não ser comprovados. Como eu costumo dizer, o diagnóstico é importante, por vezes, para saber efetivamente o que é que se passa, mas não é o mais importante, porque o mais importante é saber como lidar com isso. No entanto, essas questões, portanto, muitas das vezes também simplificam a ajuda que se lhe pode dar. Pronto, no sentido de quando é cognitivo, quando é uma dificuldade ou uma questão, por exemplo, um autismo, uma trissomia, uma paralisia, são tudo questões que podem ser diagnosticadas, umas mais cedo que outras, e depois também podem ser encaminhadas de uma outra forma, até mesmo em termos médicos. O que acontece muito, e aquilo que os pais que nos chegam com uma preocupação completamente diferente, que são as dificuldades de ordem emocional. E em termos de ordem emocional, nós depois temos uma série de outras coisas. E essas, sim, são aquelas que hoje em dia estamos a ter cada vez mais, e os pais a procurarem cada vez mais ajuda. Estas dificuldades estão relacionadas com, por exemplo, manter a atenção e a concentração, que é uma coisa que hoje em dia existe uma percentagem enorme
de crianças, umas mais, outras menos, mas a apresentar, de facto, estas características. Outra acaba por ser também, muitas das vezes, a imaturidade, porque nós estamos aqui só a dar o exemplo do primeiro ciclo, porque as crianças, muitas das vezes, quando transitam do pré-escolar para o primeiro ciclo, ainda são demasiado imaturas e não conseguem compreender que têm que estar sentadas X horas a ouvir o professor, a fazer trabalhos, etc, etc. Depois, eu tenho um exemplo desses em casa. A Joana, que é de janeiro, enquanto o meu filho, que é de fevereiro, portanto, praticamente a mesma idade em termos do ano, não é? Janeiro é de fevereiro. Ele era extremamente responsável, ele aprendeu a ler e a escrever sozinho, portanto, nós até tínhamos preocupação, como é que se ele vai manter entusiasmado, não é? No primeiro ciclo. A Joana já foi ao contrário. A Joana, nós ficámos muito felizes por ela perder, porque depois muitos pais acham, eles estão a perder um ano. Não estão. A Joana, eu notei imensa diferença dos 6 para quase 6 para quase 7. Basta o tempo que ela já conseguia ficar sentada para fazer uma pintura. Enquanto com 6 anos ela ainda não conseguia. Portanto, isso eu acho que os pais muitas vezes estão preocupados com que a criança que está a ficar atrasada. Não está. Relaxem um bocadinho, conheçam os vossos filhos, percebam realmente quais são as necessidades deles e às vezes é melhor para eles ficarem mais um ano a brincar do que depois o esforço e esse déficit de atenção hoje em dia. O primeiro ciclo é o apanhar de um comboio onde se vai andar muitos anos. Pronto. Exatamente. E pode começar torto e depois é complicado. Exatamente. Muito mais ainda. Porque, vamos reparar, por exemplo, uma criança que não tem a maturidade suficiente para ir para o primeiro ciclo e aproveitar efetivamente e ter um percurso que o satisfaça. Porque se não o satisfaz, não vai ser positivo. De uma forma ou de outra vai acabar por quebrar. Não está preparado e alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, vai começar a correr menos bem. E uma criança que está efetivamente preparada para, portanto, logo aí, entre um e outro, para um professor que tem uma turma, por exemplo, de 20 alunos, vamos pensar em 20 alunos. É pouco. Que se estivermos aqui na zona de Lisboa, é 27, 28, 29. Mais complicado ainda. Eu até estou a tentar pôr as coisas assim num quadro mais bonitinho. Mas vamos imaginar 20 crianças, 20 alunos, ali entre os 6 e os 7, não é? Primeiro ano de escolaridade. Metade, hoje em dia, não tem maturidade para estar no primeiro ano. Portanto, levantam-se a toda a hora, precisam de ir à casa de banho a toda a hora, se um pede, todos têm vontade de ir, se um bebe água, todos têm sede, se um se levanta, todos se levantam. É um cansaço brutal. E depois é a parte da criança em si. Eu não gosto de estar aqui. Claro. Eu não quero ir à escola. Mas tens os coleguinhas, mas eu não gosto, mas eu não quero, mas e porque depois obrigam-me a estar lá sentado e porque não me deixam conversar. Querem para brincar. Exatamente. A Leandra diz sim, brincar é essencial. Claro que é. O Carla, acha que é o sistema que está mal, nesse caso? Não, o professor pode fazer alguma coisa para driblar o sistema, digamos assim, porque eu vejo isso nas escolas, quando apanho os primeiros anos, e vejo os primeiros anos, é uma violência, porque sai do jardim de infância, que estão protegidos, estão a aprender de maneira lúdica, estão no tapete, estão vários ambientes em sala de aula. Chega numa sala de aula tradicional, da escola do século XIX, como diz o professor Zé Pacheco, sentados a olhar para o quadro e ver uma aula expositiva horas e horas. Uma criança do primeiro ano que não tem essa rotina. E desde lá do primeiro período, do primeiro dia de aula do primeiro ano. Acha que é possível os professores contornarem esse sistema? Possível é. Não é fácil. Eu acho que... Porque, repara, a carga horária que têm está dividida
por disciplinas e por áreas de conteúdo, não é? Portanto, se nós temos, imaginem, 5 horas por semana para atividade plástica ou expressões, vá, que é expressão física, artística, etc., musical, se temos 5 horas por semana, isso dá 1 hora por dia. 1 hora por dia, neste contexto, num primeiro ano, é uma gota no oceano. Exatamente. Certo? Pronto. Agora, então, com a questão da pandemia, em termos de intervalo e de possibilidade de brincar e etc., quebrou muitíssimo, porque antes ainda havia essa possibilidade que era, de facto, vamos ao recreio, vamos lá fora, brincamos, existe um parque para brincar, joga-se futebol, corre-se, porque é uma coisa que faz um bem enorme, quebrar ali aquilo. As aulas, por muito interessantes que sejam, e vamos pensar que os professores estão aqui a fazer um excelente trabalho. Sim, exatamente, já pensando nisso. A questão é, efetivamente, a criança, se não tem maturidade suficiente, não está preparada. Não está preparada e não vai aproveitar e não vai progredir como era esperado. E aqui o que eu digo esperado é tanto as expectativas dos pais como aquilo que tem que ser efetivamente avaliado pelo professor. Exatamente. Portanto, as expectativas dos pais, nós em termos emocionais podemos trabalhá-las, mas em termos de avaliação há parâmetros e ou atinge ou não atinge. Pronto. Olha, aqui a Ruth diz, o meu filho é de dezembro e eu deixei-o ficar no pré-escolar, ele já foi para o primeiro ciclo, quando ia fazer 7 anos, foi o melhor que eu fiz, foi como a minha que é de janeiro, portanto, dezembro para janeiro, mas ela tem colegas na escola que são praticamente um ano mais novos do que ela, não é? Aqui a Leandra diz o pré-escolar devia ser mais para brincar e não tanto com exigência pedagógica. A Ruth diz eles são muito pequeninos, precisam de brincar e não conseguem ainda concentrar. Pronto, diz verdade. E hoje, por acaso, estive a falar com uma amiga minha que contou uma coisa que realmente me chocou um pouco. Ela tem uma filha no pré-escolar e este período, tanto o primeiro período antes da pandemia, por causa desta história toda de não poderem quase brincar uns com os outros, as crianças eram obrigadas a ficar na sala de aulas a brincar sentados. Isso é uma violência para uma criança que ficavam muito contentes porque tinham poucos casos. Se calhar tem poucos casos de Covid, mas para a filha dela chorava, dava bem que não queria ir para a escolinha, não é? É muito violento obrigar as crianças. Tem sido uma realidade, acho que um pouco por todo o país, por aquilo que me tenho apercebido, tanto no pré-escolar como no primeiro ciclo, porque aquilo que era hábito, para já houve uma grande quebra o ano passado, em março, quando pela primeira vez, foi as crianças sentiram muita falta do convívio com os colegas. Claro. E quando retomaram este ano, a felicidade de ver os colegas era uma coisa fantástica. E depois constantemente ouviam, e como é normal, e é claro que tinha que ser assim, eles queriam se abraçar uns aos outros, não podiam. Eles queriam emprestar brinquedos, não se pode levar para a escola. Eles queriam brincar juntos, não podem estar a menos de 1 metro de distância uns dos outros. E, efetivamente, houve várias crianças a começarem a ter uma relutância enorme em ir ao pré-escolar ou ir ao primeiro ciclo. Sim, porque vamos dizer que aqueles mais pequeninos e até os mais imaturos, aquilo que eles entendiam como eu vou para a escola e isto é muito bom, deixou de acontecer. Claro que isto depois em casa também não corre muito bem. Não é? Para já, a criança chega a casa já com isto tudo. Eu sei que os pais têm a maior das boas vontades, querem dar tudo de melhor que existe aos filhos. Uns de uma forma, outros de outra, mas não acredito que nenhum pai nem nenhuma mãe não tenha isso como objetivo. Mas é difícil chegar a casa depois de um dia de trabalho e vamos pensar que todas as pessoas fazem aquilo que gostam, não é verdade?
Não é verdade. E depois de várias horas de trabalho, chegam a casa, os filhos precisam de atenção, mas há o jantar para fazer, há não sei o quê, há não sei o quê, há não sei o que mais. Além do cansaço, da falta de paciência e tudo. Exatamente. E isto, lá está, como dizia Sandra muito bem, é a tal bola de neve. E agora, tirando aqui um bocadinho aqui o ónus negativo, porque claro que nem tudo é mau, mas às vezes existem aqueles momentos em que o adulto pensa, isto assim não vai correr bem, vamos lá tentar de uma outra forma. E esses momentos são excelentes para todos, para a família, para tudo em casa. Quando de facto não há este momento, aí as coisas tornam-se mais complicadas. E agora voltando aqui às necessidades educativas das crianças. Este ano não tem acontecido tanto, mas é normal também aqui na faixa do primeiro ciclo que levem trabalhos de casa. Sim. Até pode não acontecer todos os dias e provavelmente não acontece todos os dias, mas é normal que isso aconteça. Os meus acontecem. Também é verdade. Ora, entre o trabalho dos pais, as atividades extracurriculares das crianças, o trânsito, as compras, o chegar a casa, jantar, banho, ainda há os TPCs. E depois é naquela altura em que já ninguém tem paciência. E se a criança, por acaso, tem dificuldades, ainda pior. Agora, há muitas formas de desconstruir isto. Muitas. E algumas até muito fáceis. O Evandro trabalha com música, que é uma coisa extraordinária. Alguém tem filhos com problemas de atenção e concentração? Música. Futebol? Não. Música, por favor. O futebol é fantástico, ou então se puderem, quiserem e gostarem as duas coisas. Agora, atenção e concentração trabalha-se com música e tem resultados fantásticos, certo? Concordas, Evandro? Certíssimo. Concordo, eu trabalho no ensino especial também e é fantástico como eles já reagem ao estilo da música. E assim se consegue trabalhar com eles, não só, é fantástico. Música recomendo. É curioso que uma criança que tenha dificuldades de aprendizagem, que não seja de ordem cognitiva, que seja de ordem emocional, se começar a aprender a tocar um instrumento, ao fim de entre 3 a 4 meses, torna-se uma criança muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais atenta, muito mais concentrada. Muito mais resiliente, lida muito melhor com a frustração, porque aprender um instrumento é algo que ajuda a desenvolver. É preciso. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E nem é só mesmo, e agora estou a falar daquilo que não sei, mas as coisas que o Evandro me conta de um rapaz que ele trabalhou na escola durante ainda a pandemia do ano passado, quando ficámos em casa, e ele tinha um miúdo, ele tinha mesmo problemas de aprendizagem, não tinha, Evandro? Conta lá o Carlos. Era Carlos, não é? Sim. Ele é um aluno do 6º ano, já com muita idade, já avançado em idade do 6º ano, mas tinha muitas patologias, sobretudo um trauma emocional em criança, criou vários problemas para ele. Também estava no espectro do autismo. E durante a pandemia ele ficou... A escola fechou, entretanto, quando liberou para não abrir escola, mas liberou para outras coisas, atividades, arranjaram isso e podia trabalhar com os miúdos da escola que estavam inscritos no projeto. E ele foi para lá comigo durante esse período. A diferença, ele tinha muito... Era muito musical, tinha um vídeo musical muito bom, coordenação motora começou a desenvolver bastante, a ponto de quando voltou iniciou as aulas, a professora ele começou a tocar bateria, que exige muita coordenação, como todos os instrumentos. Coordenação. E a professora de ensino especial estava impressionada com a evolução do Carlos, mesmo a nível da concentração na sala de aula, da escrita dele, da coordenação fina, coordenação motora fina.
ficou maravilhado e ele foi transferido para um colégio vocacionado com música, inclusive com música articulada e vocacionado para o ensino especial, e tá fazer trabalho junto com a banda sinfônica dessa escola. Tamanho foi o desenvolvimento dele nesse sentido. E tinha sérias dificuldades, não conseguia parar na sala de aula, irritava-se com facilidade, tamanha era a frustração, demasiados problemas, e lá está a música. Nesse caso, a música foi muito mesmo possível. Eu tenho muitos exemplos, muitos casos de grande sucesso com esta questão que estávamos a falar, ou aprender a tocar um instrumento, aquele que, pronto, enfim, Eles gostam. Que gostem, que é exato, com que mais se identifiquem, não interessa. Não é por ser um violino ou por ser, sei lá, uma bateria, é igual. Agora, a questão... E hoje até já há baterias que não fazem som. Aquela pessoa já pensava, baterias em casa não. Já há, porque uma irmã de uma amiga da minha filha tem, que ela toca e não se ouve. Ela ouve, mas mais ninguém ouve. Portanto, nem isso é desculpa. O resto das pessoas não. E também exato, também é bom. Mas, como o Evandro dizia muito bem, imaginem, por exemplo, uma criança que está a aprender a escrever. A motricidade fina é importantíssima. Tem dificuldade em pegar no lápis. Não consegue, por exemplo, pega no lápis, ora onde é que está? Assim. E não consegue fazer pinça fina. Não consegue fazer isto. É claro que ao escrever assim, ainda que letra de imprensa, vai ser muito difícil. E aquilo que se está a passar aqui, na ponta de... Imaginemos que isto é um lápis, que é aquilo que utilizam. Aquilo que se está a passar entre a ponta do lápis e a folha não está a chegar aqui. Não está. Quando é assim, aquilo que se está a passar aqui está a chegar aqui. E aí sim há aprendizagem. Agora, fazer isto, para muitas crianças, é um enorme desafio. E é uma coisa que requer um treino enorme, brutal. Até já existem, já há tempo, aqui uma pecinha que se encaixa no lápis, mesmo para ajudar a colocar os dedos, enfim, um adaptador que também tem muito bons resultados. Agora, por exemplo, o sentido rítmico e o aprender a tocar um instrumento transforma isto nisto em muito menos tempo. Muitíssimo menos. Parece que não tem nada a ver, não é? Quem não entende pode achar que uma coisa tem a ver com a outra. Mas tem. E efetivamente depois também nós estamos aqui a falar um bocadinho assim mais concentrado no pré-escolar e no primeiro ciclo, também que é o início de tudo, mas como sabem começam por a letra de imprensa e passam à letra manuscrita, que é uma letra muito bonita, mas que não é uma letra fácil. Para quem tem dificuldades em termos de motricidade fina é muito difícil mesmo, e requer muito treino. E requer muita persistência. E é logo um dos primeiros sinais onde nós podemos perceber que aquela criança está a ter dificuldades. Logo, basta olhar para a forma como pega no lápis, basta olhar para a forma como tenta copiar uma letra. Não precisa sequer ser uma sílaba, uma letra. É o suficiente para se perceber. Esta criança precisa de alguma coisa mais. Esta criança vai precisar de mais ajuda, porque neste momento ainda não está desenvolvida o suficiente para fazer este percurso de uma forma mais tranquila e mais natural. Pronto. E aí é que eu acho que muitas das vezes também falha uma coisa, que é isto daqui por um tempo passa. Vamos querem ignorar o problema do que resolvê-lo, pegar nele o mais cedo possível. Eu percebo os pais, primeiro ponto. Eu percebo os pais. Não é fácil encarar, ainda que não seja um problema assim tão grande, mas não é fácil. Eu percebo. Agora, vamos pensar o que é mais importante. Estou a dizer, é difícil encarar um tiro ou que possa haver um problema mais de fundo. Precisa ser trabalhado com atenção especial.
Exatamente. É mais importante trabalhar agora isto, ou, e vou ter, que resultados vamos ter, ou deixar arrastar esta situação, É mais difícil e ainda. a professora não pode esperar por ele, tem os outros todos também, e quando os outros todos já forem na letra, sei lá, por exemplo, Me, este menino ainda vai na letra T, por exemplo. Isto falando daquele método tradicional, que é o P, o T, etc. As sílabas, o P e o A, o P e o E. Vamos pensar nesta forma de ensino. Agora, uma coisa completamente... Isto, e agora só para terminar aqui a questão da motricidade e tudo mais, o que é que os pais podem fazer em casa? Sim. Vamos enfiar linhas nas agulhas. Podem começar com agulhas de lã, que têm aquele O bico orifício não é, maior. exatamente. Sim, e o bico também não é tão Vamos roçado. utilizar a linha essa mais grossa de lã, com a agulha, e existe, por exemplo, aqueles tecidos que chamam-se o quadrilé, mas uns assim mais largos, que têm os buracos maiores. Ok, então vamos costurar. Muito bem. Só aí, pegar na agulha é isto. Ainda que seja grossa, mas é isto. Enfiar a linha na agulha requer a coordenação olho-mão, que é outra coisa importantíssima. Então vamos lá tentar enfiar a agulha nos buracos. Como quiseres. Faz aquilo que tu quiseres. Não interessa se passas 3 vezes no mesmo, se deixas 2, se deixas 3. Não. Isto é uma atividade que traz resultados brutais. E é uma coisa super simples. Tão simples. E qualquer pai, qualquer avó, qualquer pessoa, até depois sozinha a criança consegue fazer isto, porque até as agulhas não têm bico, portanto não picam. Exatamente. Pode-se tornar uma coisa divertida, que elas gostam de fazer, estão entretidas, que agora nós já anda toda a gente desesperada do que é que faz para entreter as crianças no tempo, quando tantos pais até estão em teletrabalho e precisam de ocupações. Portanto, uma coisa que pode ser giríssima e tem muito mais para além da diversão, não é? É, muitíssimo mais. Outra coisa que também, aqui pegando neste exemplo, também se pode aproveitar, fazer pompons, que é uma coisa... Oh, eu lembro-me que adorava fazer. Super... é uma coisa super simples, mas lá está, a coordenação que é necessária desenvolve muitíssimo a motricidade fina. E depois no final tem aquele resultado e pronto, e é uma coisa gira e pode ter cores diferentes e enfim. E há crianças que têm uma dificuldade enorme em fazer aquele movimento, que a nós nos parece tão simples, mas que para muitas é muito complexo. De envolver a lã ali no cartão, não é? Que depois vão ao YouTube, se quem quiser, vai ao YouTube, de certeza que é muito fácil explicar. Há tutoriais. Exato. Engraçado, como para nós é tão simples e uma pessoa esquece que pode ser bem mais complicado. Não é assim tão simples para toda a gente. E não é, para muitos não é. Uma coisa fantástica também que eu apercebo muitas vezes é a parte da lateralidade, o direito, esquerdo, etc. Em cima, abaixo. Pronto. São conceitos também muito simples, mas muitas das vezes a criança não sabe qual é a mão direita nem a mão esquerda. Depois pensa, porque... Que é uma grande ferramenta para isso. Uma ferramenta para isto? A música é uma grande ferramenta para isso também. Eu consigo ouvir mal o Evandro. Vou a dizer que a música é ótima também. A música é... Sim. Fazer em casa, toda a gente a dançar, olha, direita, esquerda, e podem trabalhar esse tipo de coisa. Exato. Portanto, na música, na dança, logo aí trabalha-se isto de uma forma muito mais simples e lúdica. Mas pôr a mesa para a refeição em família é mais uma coisa que qualquer criança de 6 anos pode fazer. Claro que não sim. Faz porquê. Do lado direito, do lado esquerdo, o que é que... Talheres, exatamente. Certo? Guardanapo, exatamente. Isto tudo são coisas muito simples que em casa qualquer pessoa pode fazer, diferentes. Não precisa de ser todos os dias a mesma coisa, não precisa de levar horas a fazer estas coisas, mas são pequenos exercícios. Por exemplo, estes 3, mas existem muitos mais. Muitos mais.
Por exemplo, agora passando aqui a uma outra coisa, nós estávamos a falar aqui da motricidade fina, mais direcionada para a escrita. Então, e a leitura? Chegamos à leitura. A leitura, começamos, por exemplo, como estava a falar, do P, ou melhor, primeiro as vogais, depois começa-se a juntar as vogais e as consoantes, e depois aquilo começa a se tornar muito complicado. E depois já é o P e o A, já é pá, mas o T e o A também é pá, e pronto. Começam a complicar, baralhar. Exato. Um exercício, uma coisa simples de fazer em casa. Escrever numa cartolina o nome completo da criança. Existe, por exemplo, vamos imaginar Ana, Margarida, Caracol, Cabral. Pronto, é o nome. Então, quais são as letras que conheces? Conheço aquela. Então, como é que se chama? É o A. Então, quantos A's tens aqui? Tem este, este e este. Então, e agora tu sabes que o teu primeiro nome é qual? O meu primeiro nome é Ana. Então, já viste como é que se escreve Ana? Ana escreve-se assim. Tens esta letra, esta e esta. No nome Ana, até já conheces duas letras, só não conheces uma. Mas até nem interessa como é que se chama. Tu sabes que o que está aqui é Ana. Então, se nós escrevermos por baixo Anabela, também tem Ana, mas também tem outras letras. E também há outras que tu conheces. E a parte da visualização, nestas crianças que têm dificuldades a aprender a ler, é outra coisa que faz toda a diferença. E o que vai acontecendo depois é, por exemplo, vão de carro com os pais e de repente veem num outdoor Pingo Doce e dizem, ali está escrito Pingo Doce, como é que tu sabes? Porque está escrito Pingo Doce porque é igual ao do saco que está lá em casa. Exato. Pronto. Quando isto acontece e a memória visual começa a funcionar desta forma, temos ultrapassado muitas dificuldades. Agora, é preciso, de facto, haver aqui, pode-se fazer nos tablets, por exemplo, já que é uma coisa que as crianças gostam. Outra coisa que faz também muita diferença em termos de atenção e concentração é fazer sopa de letras, que tanto pode ser na forma tradicional, em papel, como, de facto, já com as novas tecnologias. Aqueles jogos de procurar os pares, que pode ser feito com qualquer coisa em casa também. Pode ser com desenhos, pode ser com letras, pode ser depois até com a própria, enfim, com as próprias letras que estão a dar na escola. E tudo isto vai contribuir para o desenvolvimento global daquelas capacidades que estavam mais comprometidas. E em muito pouco tempo é possível ver-se grandes progressos. Agora, há uma coisa que é esta, quando existe depois aqui já um choque muito grande entre os pais e os filhos, no sentido de tens que fazer os trabalhos de casa, mas eu não quero, mas eu não sei, mas eu não gosto, depois choram, depois não sei o quê. E isto traz um mau ambiente em casa, assim, uma coisa horrível. Pois, sem dúvida. É o que ninguém quer. Eu, muitas vezes digo, se isso estiver a acontecer, durante um mês ou dois, peça a ser outra pessoa a fazer. Porque está a estragar uma relação que deve ser o mais harmonioso possível, porque ali naquele momento, devido àquelas circunstâncias, não se soube dar a volta à situação de uma outra forma. E isto não é para ninguém se sentir culpado, porque nem as crianças se calhar se sentem bem de terem dificuldades, nem os pais se sentem bem de não os conseguir ajudar. Portanto, é simplesmente para já tirar a culpa de cima de toda a gente e fazer aquilo que cada um sabe melhor para ultrapassar de facto aquela situação. E elas ultrapassam-se.
na grande maioria das vezes, elas ultrapassam-se, com mais, menos trabalho. Também é verdade que os pais hoje em dia também procuram mais ajuda, também procuram, enfim, mais orientação, e isso também é bom, porque quando percebem que sozinhos não conseguem, também é bom que tenham essa atitude, né? de poder e de querer procurar alguém que os ajude. Eu acho que o conseguir transformar a aprendizagem daquilo que é essencial, utilizando uma forma lúdica, neste tipo de idades é fundamental. Porque... Só que interromper, Carla, a Sandra Tomé diz: exemplos, por favor, do que fazer nessa situação. Eu não sei, se calhar de expor, porque há aqui um desfazamento entre o que nós falamos e depois vocês nos ouvirem e depois escrever. Sandra, se quer, por favor, explicar melhor a que situação é que se refere, para que Carla possa dar aqui alguns exemplos, porque isto de facto não é... Faz aí o comentário. Façam lá likes, gosto de saber se vocês estão aí com energia. Olá, coraçãozinhos também. De quando a filha não quer fazer os trabalhos de casa, diz ela. Ok. De quando não quer fazer os trabalhos de casa. Então, se houver tempo, por exemplo, a criança sai às 3h30. Se o pai ou a mãe forem buscar à escola a essa hora e, de facto, já estiverem em casa com a criança a partir dessa hora, é fácil contornar essa situação. Pronto. Porque não faz logo quando chega à casa, mas tudo bem, não te apetece fazer agora, não tem problema. Olha, vamos lanchar e depois de lanchar vamos ver aqui um episódio das princesas, qualquer coisa, mas eu ficava muito contente contigo se quando acabássemos de ver este episódio as duas, fôssemos fazer os trabalhos de casa. Isto é aquilo que eu chamo de a recompensa ativa, porque uma coisa que eu sou muito sincera, sei que os pais também não o fazem com má intenção, mas o resultado não é o melhor, é a recompensa em formato... formato de troca. É. Troca, mas troca de algo material. Sim. Se fizeres... Mas mesmo que seja uma recompensa que não é material, também não funciona muito bem, mas é pior ainda quando é material, sem sombra de dúvida. Sim, eu aqui quando falo na recompensa e neste tipo de coisas o que é que se ganha aqui? Para já ganha-se cumplicidade, logo. Exatamente. Muito mais. Depois ganha-se um momento de lazer de muita qualidade. Essencial. Sim. E a seguir ganha-se uma coisa muito importante também com aquela criança, que é a responsabilização. Eu fui fazer contigo, nós combinamos, eu não te obriguei a nada, tu disseste que sim, eu cumpri a minha parte, tu cumpres a tua. Isto funciona 99% das vezes. Se me disserem assim, mas nós chegamos a casa às 7h30 da tarde. Era isso que eu ia perguntar, pois, aí já é mais complicado, não é? Aí já é mais complicado, mas existe sempre a antevisão de, porque provavelmente aquela criança que diz uma vez que não quer fazer trabalhos de casa já disse mais do que uma vez. Então, como é que nós podemos trabalhar isto? O fim de semana à partida é quando os pais também têm mais disponibilidade e é quando os filhos não têm a escola. Então, vamos fazer assim. No fim de semana, tu escolhes a manhã de sábado ou a manhã de domingo para fazermos em família o que tu quiseres. Isto, ou isto, ou isto. E dar sugestões. Coisas que se sabe a partir daqui que a criança gosta. Mas, durante a semana, sempre que tiveres trabalhos de casa, vais fazê-los. Portanto, temos tempo de qualidade, temos família, temos responsabilização e temos o antever
que se naquela semana vai acontecer aquilo outra vez, porque na semana anterior já aconteceu, então é uma estratégia a poder negociar, vamos lá, no fim de semana fazer isto, porque durante a semana não há tempo para fazer muita coisa. E eu aí também percebo os pais que andam, passam a vida a correr de um lado para o outro e não têm mais tempo e não conseguem dar mais atenção. A Leandra diz, e também há crianças que depois, quando chega a hora de fazer os trabalhos, tentam negociar novamente. Também há, mas depois também é aquela questão, até que ponto depois os pais cedem, porque quando as crianças têm tendência para insistir, é porque os pais às vezes começam a dizer que não e a seguir já dizem que sim, e há certos ganhos quando elas insistem muito, quando elas sabem que não conseguem levar a delas avante, é menos provável que insistam assim tanto. Eu penso em quebrar que aquilo. É claro que há crianças de todo o género. Exatamente. E há exigências também de todo o género. Agora, eu acho que esta questão do antever, no fundo vamos pensar, até como em tudo na vida, se nós conseguirmos antever o problema, já estamos a pensar numa solução. Não é? É para tudo. Não é? Não na reação, é na prevenção do problema, é agir, literalmente, em vez de reagir ao problema. Exatamente. Bom, eu não quero ser chato, mas o nosso tempo já está a chegar ao fim. Já ok. Então, e agora o que é que eu faço ao resto das coisas que tinha para dizer? Vamos ter que marcar aí outra... Marcamos outro dia para a Carla voltar, não é? Que deve ter muita coisa para os pais perguntar. Houve muitos comentários que deixamos passar para não interromper a Carla e tem muita coisa interessante. E porque aqui também não eram propriamente perguntas, havia aqui, eu fui acompanhando, mas como não havia propriamente perguntas, daí eu também não ter querido interromper a Carla. Mas tínhamos aqui, é urgente repensar o currículo, a turma do meu filho tem 4 crianças de dificuldades e é muito difícil trabalhar com eles. Eu tenho assistido às aulas do meu filho e vejo o quanto difícil para a professora, ele repete a mesma coisa 5 e 6 vezes. A turma do meu filho, 4º ano, tem 32 alunos. Portanto, há aqui enfiamentos bastante importantes para o desenvolvimento da motricidade humana. Tínhamos aqui uma série de comentários, mas como não era propriamente perguntas, daí eu também não ter querido estar a interromper. Olha, a Mafalda diz sim, marquem porque gostei muito de ouvir. Obrigada, Mafalda. Obrigada. Também estou muito para fazer, mas olha, vai ficar para a próxima. Exato. É um assunto, não é? Que dá pano para mangas. É o tipo de dificuldade, é as idades, não é, Carla? Eu espero que este bocadinho aqui tenha sido útil, que quem esteve aqui connosco, sobretudo, eu espero ter conseguido ajudar alguém, que é aquilo que eu gostaria, no fundo, aqui de levar deste bocadinho que passámos juntos. Se esta estratégia, isto que falámos, for útil, efetivamente, e se a partir de hoje e no dia da manhã já for melhor, e se aquela criança e aqueles pais já tiverem um grau de sucesso maior relativamente a alguma destas coisas que nós falámos, eu fico de coração cheio. Acho que é exatamente isso que... Olha, aqui a Leandra diz era importante falar sobre as crianças do 2º e 3º ciclo. Hoje falou-se apenas do pré e do primeiro. Lá está, a gente numa hora não dá para estar a falar de tudo, portanto hoje foi aqui uma opção. A Diana diz, obrigada, gostava de assistir a uma continuação, grata. Estratégias para professores, por favor, diz a Jéssica. Nada é por acaso, não fiz estar no primeiro ano e gostei muito. Mais uma vez não chega, cara. Pode deixar os likes para a Carla, vá. Foi muito fixe. Muito bom. Foi ótimo mesmo. Isso. Muito bom mesmo. Bem, estamos aqui em 59 minutos, já não quero estar a esticar, até porque nós depois partilhamos sempre estas lives no Instagram, e o Instagram só deixa 1 hora, daí também o nosso cuidado depois não ter que cortar aqui coisas. Uma vez tive que cortar 10 minutos de uma live, portanto tivemos aqui o primeiro convidado e foi muito complicado. Portanto, queremos agradecer-vos, mais uma vez convidar para entrarem no grupo Educação Sem Segredos, estão convidados. Carla, queres deixar aqui como é que quem quiser seguir-te, saber um pouco mais do teu trabalho, como é que é o nome da tua página, onde é que eles te encontram? Posso pôr aqui nos comentários?
Pode sim, claro. Para já, no Facebook podem me procurar com este nome, Carla Barriga, encontram o meu perfil e Isto são nomes fáceis, não é? Sandra Caracol, Carla Barriga. Sim, exato. Facilmente conseguem encontrar-me e chegar a mim. Também tenho uma página profissional, também no Facebook e nas outras redes sociais, com o nome Amazing You, e aí têm uma série de informação. Amazing You. Espera aí, deixa eu ver se ele me deixasse, se ele reconhecesse, era ótimo, não é? Já acho que ele não vai gostar. Aí eu depois procuro. A Vânia diz: cheguei tarde. Fica gravado, Vânia. Já vamos Pode ver. gravado. Exatamente, vai ficar aqui na nossa página, portanto, acompanhem, mas já estamos aqui mesmo a passar de 1 hora. Carla, muito, muito obrigada, foi muito bom. Gostei imenso. Não tenho para quem aplicar, felizmente, mas achei extremamente interessante. E vamos trazer a Carla em breve, novamente, para continuar. Acho que sim, há aqui muito, muito mesmo pano para mangas, como costuma dizer. É verdade. Disse, muito obrigada. Eu também vos quero agradecer mais uma vez por este bocadinho, por esta oportunidade. Passa a correr, não é? Olha, de repente passou. Exatamente. Isso, olha, obrigada a todos os que tiveram 1 hora do vosso tempo aqui connosco. Foi 1 hora muito produtiva, diz a Ruth, adorei, aprendi muito convosco, muito obrigada. E continuem desse lado, um beijinho também muito grande para vocês. Sábado vamos ter aqui, ainda não decidimos assim muito bem o tema, mas vamos estar às 3 da tarde na nossa página com mais um tema. Aqui vamos ser só nós os dois, não vamos ter convidado, mas vamos trazendo outros e a gente promete. Fica já aqui um compromisso, não dizemos quando, ainda não sabemos, temos que aqui arranjar agendas também, mas a gente volta a trazer a Carla aqui para a nossa companhia. Está bem? Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite.